Olá, eu sou a Vanessa, assistente social do Assistente Socializando, e nesse vídeo você vai assistir a sexta entrevista da Maratona do Assistente Social no setor privado. A entrevistada de hoje vai ser a Aline Pereira, que atua há 7 anos em uma siderúrgica. Ela tem 7 anos de experiência no setor privado e vai contar aqui pra gente um pouco dessa experiência. Para quem tá chegando, minhas boas-vindas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A maratona tá chegando ao final, gente. Passou muito rápido, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando a Aline aqui. Olha, a Aline já chegou, já tá acenando. Oi, Aline, daqui a pouquinho eu te chamo. Oi, Nayane, boa noite. Vão falando de onde vocês são, gente. A gente mandar aqui os alô. De onde vocês estão assistindo a gente aí. Hoje é a sexta entrevista da Maratona do Assistente Social no setor privado. Essa maratona é direcionada à atuação do assistente social no setor privado, certo? Jos da Bahia, São Luís, Aldimara, Renata da Bahia. Olha, a Ellen chegou aqui. Ribeira de Pombal, na Bahia. União dos Palmares, Alagoas, a Anne. Fabiana de São Luís do Maranhão, Crisley de Ribeirão, Pernambuco, Renata de Salvador, Bahia, Nília de Goiânia, Goiás, Darli, Mirim, Ceará, Cícera, Serra Talhada, Pernambuco, Bel Barbosa de Olinda, Rosana. Nossa, gente, que coisa boa! São Paulo. Eliana de São Paulo. Ótimo, gente. Então vamos começar. Vamos começar essa sexta entrevista aqui da Maratona do Assistente Social no setor privado. Deixa eu chamar a Aline aqui pra gente conversar. Cléo do Espírito Santo. Oi, Aline. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo bom? Ótimo, deu certo, né? Já começou dando certo, a conexão tá Que ok. bom. Pessoal, comentem se vocês estão conseguindo nos ouvir, nos ver bem, pra gente dar início aqui, começar a conversar. Isso, Comentem meu aí. áudio também, se tá bom, Pra mim tá ótimo o teu áudio. tá bom. Coloquei Tá. até o fone para ficar melhor. É melhor com fone, realmente. Gente, comentem aí. Todo mundo tá dando ok, então é porque já tá dando pra ouvir direitinho. Então, Aline, seja muito bem-vinda à Maratona do Assistente Social no setor Obrigada. privado. Passou super rápido, a gente já está na sexta entrevista, né? E eu queria te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho da tua experiência. E queria que você iniciasse se apresentando, dizendo quem você é, sua formação, o que que você faz. Primeiramente, Vanessa, boa noite. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, né, e a sua página, o que você faz pelas assistentes sociais que já atuam no ramo para quem está começando. Acho muito importante todo esse material disponível, gratuito. Então, assim, é muito bom. Obrigada. Meu nome é Aline Pereira, eu tenho 8 anos de formação, né, como assistente social, atuo há 7 anos no setor privado. Eu tenho uma formação inicial, venho da parte administrativa, né, eu fiz um período de administração de empresas, o que me deixa mais interessada em trabalhar no setor privado. Então, eu sou formada pela Unip, né, Unip de São Paulo, e tive meu primeiro contato com o serviço social através do estágio. Eu fiz estágio em uma ONG de idosos, então eu fiz estágio no terceiro setor, até para conhecer, né?
E logo depois eu já fui para o setor privado. Logo depois já foi para o setor, depois que concluiu a graduação, aí passou quanto Isso. tempo para atuar no setor privado, depois que você concluiu? Eu demorei uns 2 anos, porque essa empresa que eu atuo, né? Eu atuo em uma empresa, uma siderúrgica, porém, eu venho do braço social, que que tem o plano de saúde, hospitais. A empresa mesmo, ela tem esse braço social, que eu vim através do plano de saúde. Então, eu trabalhava na área administrativa do plano de saúde, entrei em 2008. Foi lá que eu conheci o trabalho das assistentes sociais no plano de saúde. E me interessei mais ainda pela área. Interessante. Então, isso, em 2008, né? Eu entrei nessa empresa. E em 2013, eu comecei a atuar como assistente social, mas já não no plano de saúde, dentro da siderúrgica. Tá Entendi. certo? E o que é uma siderúrgica? Para quem não conhece, nunca teve contato, como é que funciona uma siderúrgica? Então, a siderúrgica que eu trabalho, ela é líder, né, na produção e comercialização de aço. Eu fico dentro da fábrica e essa fábrica fica no estado de São Paulo, que é onde eu atuo. Ela possui hoje em torno de 1.200 colaboradores. Eu sou a única assistente social. 1.200 para 1.200. 1.200 para 1.200. Porém, a gente trabalha com os outros setores também, é muito interligado. RH, segurança do trabalho. Eu fico dentro da saúde ocupacional, setor de saúde ocupacional. Tá certo? Entendi. E como foi que você, né, obteve essa oportunidade, o processo seletivo, o contato, né? Você foi a partir do seu trabalho em outro local, mas que estava interligado, né? Então, de certa forma, você já entrou entendendo a parte da saúde, né? Essa parte de convênio da empresa, mas para você se adaptar lá dentro, porque acaba que são diversas demandas, né? Sim, é bem diferente você vir do setor administrativo, vir de uma formação como as outras colegas também compartilharam. A gente não tem muita informação e nem muito material sobre o serviço social em empresa privada. Porém, quando eu fui para o setor, né, quando eu fui atuar como assistente social, mesmo dentro da empresa, eu participei de um processo seletivo, fiz todo o processo que qualquer outra pessoa de fora pudesse fazer, entendeu? Você lembra como foi o Então, processo? foram testes, foi uma maratona de testes. Uma maratona. Até outro. Foi. E o curioso é que o RH da empresa me chamou e falou assim, Aline, seu teste deu muito diferente. Aí eu falei, o que que aconteceu, né? Eu falei, o que aconteceu? Não, foi muito bom. Aí eu falei assim, que ótimo. Então, assim, os resultados que deram foi assim, é ótimo para trabalhar como assistente social. Então, daí eu fui contratada. Quando eu cheguei no setor, já na saúde ocupacional, já tinha o serviço social, tinham 2 pessoas que trabalhavam. Então, uma tinha 30 anos de experiência dentro dessa mesma empresa. E a outra já tinha 10 anos. Então, eu tive uma escola. Que maravilha, né? Chegar e já ter. Falei, no meu caso foi um pouco diferente das outras colegas, porque eu tive quem me passou, me ensinou, só que eu tive que criar minha identidade. Dentro do setor eu tive que criar minha identidade, mas eu tive quem me passasse, quem me ensinasse, quem me desse um norte. Porque você sai da faculdade, você sai totalmente crua, né? Para falar o português mais claro. E não tem onde buscar conhecimento. Se você quer atuar no setor privado, você não tem onde buscar conhecimento. A gente até procura um pouco, mas não tem. Então, é um pouquinho de cada. Você precisa entender da parte de segurança, RH, gestão de pessoas, todos esses setores você tem que entender um pouco. Você está dentro de uma siderúrgica, você tem os gerentes, é uma fábrica. Então você tem que entender um pouco de cada setor, né?
e acaba que o assistente social, né, as atividades que são realizadas pelo serviço social, envolve diversos setores, né? Como as meninas também tinham comentado realmente, quando você vai entrar no setor privado, você tem que entender aquela estrutura na qual você está inserida, né? A equipe multidisciplinar, diferente da assistência, que é o psicólogo, assistente social, na empresa é o assistente social, o administrador, a pessoa formada em recursos humanos, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho. Então, é uma equipe já com estrutura bem diferente da que a gente está acostumada a ver no serviço social Sim, estudar, né? E eu também sim, pesquisei bastante sobre a atuação do assistente social no setor privado e eu percebo realmente que existe essa necessidade de produção científica, né? A gente vê mais estudantes de serviço social, às vezes um estudante que teve contato no estágio, mas produção científica de profissionais a gente não vê tanto, mas também não é nem só empresa privada, são em diversas áreas, né? Que a gente não encontra muito material. No home care, por exemplo, você não encontra pouquíssima coisa, né? Mas muito interessante. E assim, quando você entrou, você já teve esse apoio, né? Essas profissionais te apoiando. Como foi o seu contato, né? Porque você tem que realmente se abrir e pedir ajuda, né? Quando a gente não sabe, você tem que pedir ajuda. Como foi essa comunicação? Como que você chegou até a elas, né? Dizer o que você precisava. Acredito que deva ter tido um treinamento, alguma coisa do tipo. Mas como foi sua adaptação tive. em si? Foi muito boa porque eu já conhecia também as duas profissionais que atuavam. Então, assim, elas me receberam muito bem. Bom. E como a empresa, ela tem uma norma que foi desenvolvida pelo setor de serviço social junto com as outras unidades. Então, tem uma norma com as diretrizes do serviço social. Então, ela tem uma norma própria, desenvolvida junto com os assistentes sociais e o RH. Então, é como se fosse uma cartilha do trabalho que a assistente social desenvolve. Que interessante. Dentro do. Isso, é bem interessante. Essa norma foi revisada em 2016. Eu ajudei a participar também. Assim como empresa, a gente tem um programa que a gente insere os dados para conseguir os indicadores. E o serviço social também tem no SAP toda essa parte onde você faz o atendimento e insere os dados. Então você consegue, no final do mês, ter os dados consolidados. Que tipo de atendimento você fez, a quantidade de atendimento, qual é a maior demanda. Então, a partir disso tudo, a gente consegue desenvolver programas. Então, demanda muito atendimento com problema financeiro. Então, vamos desenvolver alguma palestra, algum projeto que possa resolver esse problema. Né? Agora, com a pandemia, a gente está tendo muito problema na parte de saúde mental. Então, essa parte, assim, eu fiz algumas especializações na parte de saúde mental, dependência química, mas a área que eu gosto muito é a saúde mental. E agora eu vi que está usando muito, porque eu trabalhei durante a pandemia, a gente está trabalhando, não parou. Foi montada uma equipe só para trabalhar com os casos de Covid. Então, assim, além você sai de casa preocupado, porque é novo, você não sabe o que pode acontecer, mas você sabe que tem as pessoas lá esperando você, as pessoas que estão dependendo de você. Mesmo quem está em casa, a empresa teve uma ação muito boa com quem tirou 90%, né, dos empregados, deixou em home office e ficou a produção somente os essenciais, não que as outras pessoas não sejam, mas para proteger. Com certeza, E essas pessoas, interessante. isso. E essas pessoas que estavam em casa, elas ligavam, porque a referência é o assistente social. Não conhece a doença, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? E as pessoas começam a ter os sintomas também. Então, mais por ansiedade, começa a aparecer tudo. Então, assim, foi dado todo o apoio para essas pessoas que estão em casa, para quem teve que trabalhar. Então, assim, foi bem interessante esse momento que a gente está passando. Que bacana, né? Realmente é uma empresa bem estruturada, conseguir, né, fazer com Sim, que os colaboradores trabalhem em home office. E essa é uma exigência também que está abrangendo o serviço social, né? A gente está tendo que se reinventar realmente, né? Suprir a demanda e trabalhar de casa, usar a internet, né? A nossa sim, profissão, não, de certa forma, né? A gente não tem
como, por exemplo, outras áreas que conseguem fazer o trabalho todo de casa. A gente é muito contato, é muito atendimento, né? Então a gente teve que se adaptar, passar isso para o celular, né? Fazer ligação. Teve uma coisa muito interessante que eu Sim. falar agora, que é o registro. Vocês têm um sistema de registro de atendimentos, é isso? Isso, a gente dentro do SAP foi desenvolvido toda uma parte SAP. do programa SAP para o serviço social. Então lá a gente entra para registrar o atendimento e vai ter as demandas. Ah, eu fiz um atendimento de um problema de relacionamento familiar. Então vai ter lá, eu abro a caixinha de problema familiar e vou inserindo todos os dados. Então, assim, é um sistema muito Que bom para a gente completo. ter todos os dados. Isso. Então, quando eu vou atender uma pessoa, eu vou, coloco o registro e já puxo todo o atendimento que eu já fiz ou outras colegas já fizeram. Desde praticamente do começo do serviço social na empresa, eram fichinhas preenchidas, foi tudo informatizado e todo o registro de atendimento desse colaborador vai estar no sistema. Então é muito mais fácil para você acompanhar essa pessoa. Que E a gente interessante. Muito é, bacana. E assim, daí a gente já tem uma noção que essas empresas maiores, elas vêm com toda a estrutura, né? sim. Você nem imagina o que, é que tem ali dentro. Empresas grandes, na maioria dessas empresas grandes, tem todo o suporte de saúde, né? Tem todo o suporte de benefícios, de serviços realmente que tentam trazer uma qualidade de vida para esse colaborador. Interessante. Teve uma Isso, pessoa e que pode falar. até para rapidinho, até para desmitificar um pouco, né, o que falam do serviço social em empresa, a gente tem muita autonomia, o serviço social tem autonomia sim, então você tem que chegar com um projeto, se você teve uma demanda, você vai conversa, tudo é conversado, para conseguir melhorar a saúde do colaborador, melhorar a qualidade de vida dele dentro da empresa. Pode falar. Gente, eu vou desativar um pouquinho os comentários, certo? E no final aqui da entrevista a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Vou desativar agora. Pronto. No finalzinho, vocês podem mandar pergunta nessa caixinha aqui também, fiquem à vontade. Uma pessoa, Aline, continuando, pegando também o gancho desse registro de informações, uma profissional entrou em contato comigo no decorrer da maratona e ela chegou com um problema que ela está enfrentando, que é passar o qualitativo para o quantitativo, né? E essa sistematização me lembrou bem disso. Ela disse que está trabalhando agora com engenheiros e esses engenheiros estão enlouquecendo ela, querendo que ela transforme tudo em número, né? Aí ela disse que está com esse problema porque ela não está conseguindo. Ela olha assim a demanda dela, porque assim a demanda de serviço social realmente é bem diversificada, né? Tem tipos de Sim. atendimento, tem tipo, nunca uma demanda é igual, né? Pode ser, Uhum. pode ser do mesmo tipo, mas igual nunca vai ser. Então, quantificar isso é muito difícil para quem está entrando na área, né? O que, que você diria para essa pessoa? Então, eu falei assim, essa é uma. Eu tive um pouco de vontade por vir da área administrativa, né? Então, assim, tabelas, eu trabalho muito com isso. Então, o que eu faço hoje, né? Uma dica para ela que não tem esse sistema. Eu não sei se ela tem o sistema, mas se ela não tiver, quando eu vou fazer um atendimento, eu não atendo a pessoa com o computador e já vou inserindo os dados, né? Senão não fica nada humanizado, não é o papel do assistente social. Então, assim, eu atendo com meu caderninho, vou fazendo as anotações, atendi a pessoa, vou para a minha sala e nessa sala ela pode fazer isso, ela tem uma planilha no Excel, colocar os tipos de atendimento, as demandas que ela tem. Lá eu tenho demanda dependência química, problema familiar, problema funcional, financeiro, problema de saúde, acidente de trabalho, afastamento previdenciário, óbito, seguro de vida. Então, nisso, ela pode enumerar, né, a maior parte das demandas e fazendo as anotações para depois transformar essa planilha em algum indicador. Porque eu acho que isso é muito bom para você quantificar
e ver qual é a demanda que você tem mais. A gente tem uma parceria boa, que é com o plano de saúde, que faz parte também da empresa, né? Que é o braço social. A gente tem o plano de saúde e o hospital. Então, identificando essas demandas, o plano de saúde ele tem projetos, pode atuar, né? Pode estar junto com a gente para melhorar tudo isso. Então, eu acho que se ela conseguir planilhar para poder fazer um indicador, ela vai conseguir entender a demanda dela e poder apresentar alguma proposta, algum projeto. E tipificar realmente. Acho que como ela está entrando agora, ela ainda vai identificar o que é demanda recorrente, né? O que é busca ativa ali no ambiente que ela está sendo inserida e vai anotando, tipificando. Ah, tive esse tipo de atendimento, já deixo separado aqui, depois vou só enumerando. Não que o qualitativo não seja necessário. É claro que tem que colocar todas as informações, fazer o acompanhamento, mas tipificar e fazer essa atualização de planilha, né? Que eu acho que a assistente social com número realmente tem um pouquinho de barreira, porque assim, a gente não tem tanta familiaridade, né, com essa questão quantitativa, né? Sim. Mas para a empresa é muito importante isso. Eu gosto bastante dessa parte, então eu acho que assim. Então acho que casou muito bem os dois. Por isso eu falo, o assistente social, ele precisa buscar conhecimento não só na área dele, porque às vezes a gente acaba só limitando na nossa área. E quando na verdade você hoje tem que entender um pouco das outras áreas. Não, você não precisa ser um expert, mas você precisa entender. Então isso agrega muito para quem busca o trabalho no setor privado. Eu acredito muito e me ajudou muito. E quais são as demandas que você tem na empresa? São várias. Então, eu faço. Mas, assim, a gente pode ficar aqui umas 3 horas. Mas essas que eu te falei. Então, assim, dependência química. Dependência química. Dificilmente uma pessoa vai me procurar para atendimento para falar do problema dela. Então, assim, é um pouco ainda mais difícil, vem aos poucos. A gente conversa muito bem entre as áreas. O gestor percebeu que tem o empregado está diferente, ele é mais falante, está pouco, então tem alguma coisa de errado aí. Então, se ele não procura, aí vai o supervisor, coordenador, gerente, conversa com ele. Fala, você não quer procurar assistente social? Conversa com ela. Porque quando vem para conversar, aí ele vai falar. Ele fala do problema, a gente pode orientar e ajudar da melhor forma, né? Mesma coisa para problema de saúde. Problema de saúde as pessoas procuram mais, né? Então, uma internação, agora por conta do Covid, então, olha, eu preciso passar pelo médico, eu tô sentindo isso, passa pelo médico, liga. A gente tem um canal, né, que foi feito agora para o Covid também, igual a colega estava falando ontem, isso, a empresa fez as pessoas que estão de home office, entrou no sistema, já tem que preencher como está se sentindo. Ou não se sentiu bem, liga para o setor de saúde ocupacional. Então, quais são os seus sintomas? Então, vai fazer exame. Então, teve essa ação por conta do Covid. Eu falo muito do Covid porque fiquei trabalhando desde março até agora somente para o Covid. Agora estão voltando as demandas. Nossa. Mas de março até agora foi só Covid. Então, assim, o atendimento, liga para... Testou positivo, liga para ver como tá. Então, eu estava acompanhando 1 a 1, todos que testaram positivos. Não só eu, como a equipe da saúde ocupacional, né? A gente tem analista, tem administrativo, as técnicas de enfermagem, equipe médica. Então, a gente ficou 100% para o Covid, até porque não apareciam outras demandas, a não ser o Covid. Mas fora isso também, as pessoas ficaram mais ansiosas. Então, até para procurar a gente, tem pessoas que confundem um pouco com o trabalho da psicóloga, né? A gente tem que explicar, não é uma psicóloga, então eu não posso ficar te atendendo para fazer terapia, né? Tem um profissional técnico para isso. A gente dá a primeira orientação. Então, até quando tem algumas pessoas que são mais resistentes, eu ligo, posso marcar para você, psicólogo?
porque aí já não tem como falar não. Falar que dia você está disponível. Não deixa a pessoa sair dali pensando se vai ou se não vai ainda, porque se pensar um pouco, não procura. É verdade. É, a parte de acidente de trabalho, faz muito tempo que não temos, que bom. Que Mas bom, porque assim, siderúrgica, né? é, O risco é bem alto. isso. Tem muito tempo que a gente não tem acidente de trabalho e tão grave também, mais tempo ainda. Que bom. Então, assim, acompanhar, eu acho que é um desafio muito grande nessa parte de acidente de trabalho. Eu não vou te falar que é muito tranquilo, mas assim, eu faço o meu trabalho quando eu chego em casa, aí eu sou um ser humano, aí eu penso, eu fico triste, me abala sim. Falei, Claro. não tem como você se manter tranquila o tempo todo. Quando você está fazendo seu trabalho ali, a parte profissional, você vai acompanhar, faz tudo o que tem que fazer. Chegou em casa, é o seu momento. Então, eu acho essa parte bem difícil, né? Quando é acidente de trabalho, a parte de óbito também. Hoje a gente faz também a gestão do seguro de vida. Então, dá toda a primeira orientação e encaminha para a seguradora. Também é uma demanda bem grande, né? Mas também tem o apoio da seguradora, de uma corretora, não é sozinha, porque sozinha não dá. Com certeza. E empresa grande, né? Uma estrutura enorme. Enorme e muito apoio, né? Eu sinto isso. Então, é que nem eu falo, diferente de algumas pessoas, eu tive muito apoio para aprender, para construir a minha identidade dentro da siderúrgica. Vamos lá, de demanda. Então, hoje, 80% da minha demanda é atendimento. É atendimento. Por esses motivos diversos, né? Então, hoje é WhatsApp. Então, o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho Essencial, não é? essencial. Falo, não deixa de ser humanizado o atendimento, porém, nesse momento, é WhatsApp, telefone, são poucas as pessoas que vão para atendimento mesmo. Bem extenso, né? Assim, e eu percebo também que, assim, essas empresas que são grandes, bem grandes, elas já têm toda uma adaptação, né? Com relação à responsabilidade social, suporte realmente. E acaba que você, quanto assistente social ali, você tem ferramentas para poder fazer o seu trabalho, né? Porque muitas vezes a gente está em um espaço e a gente não consegue suprir as necessidades das demandas por falta pela a estrutura do equipamento, por falta de investimento, seja lá o que for, mas sempre falta alguma coisa, falta um transporte. E pelo que eu percebi, essas empresas maiores, elas têm toda uma estrutura, então vocês têm ferramentas para estar resolvendo ali as demandas que surgem. Isso é muito bom porque você consegue ver o resultado, né, do trabalho. Sim, sim. Inclusive, quando a pessoa entra, né, quando tem contratação de colaboradores, até a parte da integração, eu participo com a palestra explicando o que é o serviço social. Então, assim, ele é bem consolidado, ele faz parte da integração. Então, eu vou explicar o que é o serviço social, como funciona, em que momentos deve procurar, é quase em todos que a pessoa não sabe, né? Geralmente, a pessoa não conhece, não sabe o que faz o assistente social. Então, é nesse momento, quando a pessoa entra na empresa, ela já sabe que pode contar com assistente social. Os casos, o que ela venha precisar, vai ter uma pessoa para ela procurar, entendeu? Então, eu acho isso bem interessante. E também acho muito interessante a parte do. A gente tem uma lista, né, com todas as campanhas que faz durante o ano. Vocês Então, têm no um começo do planejamento ano, anual. tem um Que planejamento. organização bacana. Então, Parabéns. todos os programas de saúde está listado mês a mês. Então, toda a equipe, né, da saúde, ela participa fazendo alguma ação.
O serviço social, ele é responsável, assim, a minha responsabilidade é as campanhas de inverno, campanha de Campanhas de quê? Natal, Não consegui ouvir. Campanhas? campanha de inverno. Ah, Isso, certo. campanha de inverno, Natal. Agora, o mês de agosto, a gente tem o Dia do Voluntário. Então, a gente sempre faz uma ação. Esse mês, a gente está pensando diferente por conta da pandemia, mas vai sair alguma coisa. Bacana. Então, E assim, é não como eu pode disse, tem deixar que de se fazer. reinventar realmente, Tem que se né? reinventar. Aí, então, essa parte das campanhas é muito interessante, porque mesmo eu sendo assistente social do setor privado, a gente consegue fazer arrecadação de roupas, né, no inverno, de agasalho, e alimentos no Natal. Então, a gente arrecada muito, sempre arrecadou muito, e as instituições aqui da Baixada Santista, né? Então, a gente consegue fazer nessas do terceiro setor. Então, mesmo sendo assistente social de empresa privada, a gente consegue atender o terceiro setor também. Então, a gente tem cerca de 60 instituições cadastradas, qual a gente arrecada os alimentos, a gente já arrecadou 20 toneladas, 27 mil agasalhos, então, e Legal. divide. Vai falar assistente social, faz o trabalho da logística também, na hora de Nossa, distribuir. muita coisa. É Então, é muita conhecer coisa. cada instituição. Então, você conhece cada instituição, sabe da necessidade, junto com a ajuda de voluntários, que tem uma equipe boa de voluntários, para ajudar nessa distribuição. Então, é muito importante. Então, você trabalha no setor privado, mas você consegue atuar também no terceiro setor. Então, o que você consegue fazer, você acaba em benefício de todos. Não É é muito só dos amplo, né, Aline? colaboradores. É muito amplo, Sim, assim, eu fico assim imaginando, nossa, dá para fazer muita coisa, porque você pode encaminhar do dá. privado para o público, você pode fazer parceria com o terceiro setor, tem uma infinidade aí de possibilidades, né, de ações. Tem, tem. Como assistente social, eu fico na saúde ocupacional. Tem um setor que é somente de responsabilidade social, que também faz outra parte dessas ações com o terceiro setor. Muito Então, bacana. a responsabilidade social também está bem consolidada. Muito apaixonante essa atuação de vocês. Nossa, que legal saber disso. E esse documento que vocês criaram aí, que tem que ser compartilhado, isso é riquíssimo, não é? O manual, o manual que vocês fizeram. Então, esse eu não posso compartilhar, mas eu posso fazer um material para ser compartilhado. Como esse é de empresa, né? Então, É, esse eu não posso compartilhar, mas eu estou pensando já em produzir um material sobre o setor privado e com certeza eu vou compartilhar, porque eu acho ótimo. que esse momento é só para um início, mas eu vou deixar aberto até para quem quiser, tiver dúvida, poder me procurar, mas eu vou criar um material sim, porque eu acho Bacana. que vai ser bem válido. Com Eu estava certeza, até né? conversando com uma colega. Pode Estava falar. conversando. Não, pode falar. Sim. Não, eu estava conversando com uma colega de trabalho, outra assistente social, falei assim, eu acho que a gente precisa fazer algum material sobre o assunto, porque a gente busca e não tem. Então é muito difícil para quem está começando, quem não tem o apoio que eu tive, quem não tem a estrutura que eu tive. Então eu acho muito interessante compartilhar com quem está saindo da faculdade para se interessar cada vez mais por essa área, né? Tirar aquilo que a assistente social não tem autonomia em empresa porque tem. Então eu acho muito interessante todo esse material e para crescer cada vez mais, né? É, realmente, essa questão, né? O assistente social tem autonomia, ele tem possibilidade, né? Ele tem como fazer. Claro que o assistente social não vai dizer sim para tudo e para qualquer coisa, né? Sim, Existe ali um meio termo, mas tem subsídio. E nem todas as empresas são iguais, né? Nem todas as empresas têm a mesma estrutura, mas pelo que eu percebo dessas empresas maiores é que existe uma preocupação maior, e isso é muito interessante e acaba quebrando um tabu realmente, né, que muitos assistentes sociais têm
com relação a empresas privadas, né, ao trabalho do assistente social Sim, dentro de uma empresa privada, né? Realmente é um trabalho que acontece e que faz diferença na vida das pessoas. Muito interessante saber disso. Mas eu sei que nem tudo é mil maravilhas. Eu quero saber dos sim. desafios. Quais são os desafios dessa atuação? Os desafios são, né, muitos. Dentre eles, eu acho que o meu maior desafio está sendo a pandemia, né? Claro. E eu acredito que, assim, mesmo você tendo autonomia, você, que nem você falou, você não pode dizer sim para tudo. É um colaborador que você não pode resolver o problema, você não pode ir além. Então, tem as regras, tem as normas. Então, eu acho que é um desafio muito grande esse. Você tentar e não conseguir, mas não por você não é falha, porque você não pode ir além. Então a gente sempre fica naquela linha, né? Você é mediadora o tempo inteiro. Então quando não está satisfeito com o ambiente de trabalho, porque acontece, quando está com problema familiar, então assim, é sempre um desafio para mim. Muito interessante. Eu fico aqui imaginando várias coisas, várias perguntas. Cada pergunta que a gente tem uma sequência, tá, gente? Para ir falando, mas é tanta coisa, abrange tanta coisa, assim, é uma infinidade que vem na minha cabeça ideias, ideias. E eu penso assim, que realmente existe um limite, né? Você não consegue fazer tudo e você também tem que entender até onde você pode ir, né? Até onde eu posso ir com esse colaborador, a demanda dele. Realmente é uma responsabilidade da empresa. Eu posso transferir essa demanda para outro órgão, como por exemplo, pode ser que tenha uma demanda que a empresa não tem estrutura e você tem que conhecer quais são os equipamentos que você tem ali ao redor, no território público, né? Que você possa dar orientação também, né? Sim, sim, precisa. E vantagens de atuar dessa forma, de atuar nessa Calma área, aí. quais são as Travou um vantagens? pouquinho. Travou um pouquinho, não escutei. Ah, tá ouvindo agora? Tô sim. Quais são as vantagens? Quais são as vantagens de atuar nessa área? Então, pela estrutura, é bem vantajoso você ter uma estrutura para trabalhar, você ter uma equipe para te apoiar. Então, eu acho isso muito vantajoso, já que até no setor público a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Então, essa parte da empresa privada, mesmo com as limitações do setor privado, eu acho muito vantajoso você trabalhar assim e você conseguir atuar de alguma forma. Você identificou uma deficiência, você pode atuar ali em cima daquela deficiência, entendeu? Então eu acho isso muito vantajoso. A parte técnica, a equipe, então assim, são profissionais muito bons, o mundo corporativo é muito bom, então assim, a estrutura é muito boa para se fazer o trabalho de assistente social. Então eu acho isso muito vantajoso. É bacana, porque na tua empresa já tinham duas assistentes sociais, né, com décadas de experiência, e acaba que não é uma construção fácil, né? Você não vai chegar na empresa e conseguir que todo mundo entenda e saiba como é o trabalho do serviço social. E é até um desafio para quem é contratado para implantar o serviço social em empresa, né? Porque eu acho que isso Sim. vai acontecer bastante. Muitas empresas estão tendo essa preocupação, né, com o bem-estar, com o clima organizacional, e isso envolve o serviço social. Então, você chegar em um local para implantar, são diversas dificuldades, acredito eu, principalmente quando você não conhece a área, né? Sim, a falar de dificuldade a gente tem de explicar. Tem gente que não sabe por que ter um assistente social. Mas eu acredito que com a pandemia as empresas entenderam qual é o trabalho do assistente social. Teve uma assistente social que foi contratada no meio da pandemia. Ela passou pelo processo seletivo de casa, ela até deu diversas dicas aí. Isso, eu assisti. Eu ainda falei assim, eu fui convidada para trabalhar em outra empresa, por conta da pandemia. Só que o que me deixa triste é porque eu vi muita vaga, porém temporário. Então, Temporário. assim,
E no momento de crise, eles precisam do trabalho do assistente social, eles entendem que é necessário. Então, eu quero muito que eles vejam como é o trabalho do assistente social, quão importante é ter um assistente social, o que ele pode fazer na sua empresa, o que ele pode fazer pelos seus colaboradores, e tenham cada vez mais assistentes sociais nas empresas, né? Não são todas que têm hoje em dia. E por conta da pandemia, essa contratação, eu fui convidada para trabalhar por 6 meses, fora do meu horário de trabalho, né? Trabalhar por 6 meses. Só que não tem como você unir os dois na época de pandemia. Então, eu fiquei totalmente para essa, para Para essa demanda. essa demanda. Então, mas assim, temporário. Vi muitas e muitas vagas temporárias. Então, eu espero que vire fixo. Às vezes a temporária também vira um fixo, né? O profissional Sim, também ele pode estar sim. aproveitando essa oportunidade para estar mostrando. Para mostrar. Existe também muita questão de que os donos das empresas, eles estão preocupados com muitas coisas, né? Eles estão preocupados com lucro, estão preocupados com a questão da burocracia documental, com legislação, com fiscalização, e acaba que são poucos que entendem realmente a função do assistente social, só quando precisa na urgência, que vê o trabalho acontecer, que entende. Como teve um caso, uma colega aqui que mencionou, que ela entrou na empresa e começou a atuar, e o coordenador chegou para ela e falou: nossa, que legal o trabalho do assistente social, eu não conhecia, agora a empresa não vive sem o assistente social, entendeu? Então, a gente ainda está nesse processo de reconhecimento, né? De mostrar o nosso trabalho para que essas pessoas elas entendam. Não é fácil, não é rápido, né? Você sabe, aí tá 7, 8 anos na área, sabe que é um processo que não é tão fácil as pessoas entenderem como é o nosso trabalho. A gente mesmo, né, tem esse tabu que é de estar o tempo inteiro dizendo para as pessoas que a assistente social não ajuda, não dá cesta básica, mas é um tabu que existe, que a gente tem que trabalhar para que isso seja desconstruído, e não é fácil. Sim, nós somos profissionais técnicas, não trabalha só por trás dos bastidores como era antigamente, né? Então, hoje a gente faz projetos, a gente desenvolve também. Então, O é isso que é. assistente social é Sim, estrategista, né? A gente analisa, a gente identifica problemas, pensa em soluções, né? Então, assim, é muito ampla a nossa capacidade técnica, né? E só na sim. prática a gente consegue mostrar Só na nossos prática e valores. só quem precisa, sabe? Funciona. Quais são as habilidades necessárias? Eu, quanto assistente social, que queira atuar nessa área, qual a habilidade necessária que eu tenho que desenvolver para que eu consiga ter mais oportunidades, né? Mostrar ali o meu trabalho de uma forma bacana, que eu consiga me segurar naquela vaga, ser valorizada. O que eu preciso ter de habilidade? O que esses donos de empresa procuram tanto nos assistentes sociais? Então, até como eu estava falando anteriormente, você precisa ser uma pessoa proativa, você tem que ser um profissional polivalente, você não pode ficar só ali fechado no serviço social. Então, o serviço social é sua formação, você é especialista no trabalho como assistente social, porém, hoje em dia, empresa visa muito a outra parte, a parte técnica administrativa. Então, você precisa entender um pouco de gestão de pessoas, toda a parte da empresa, né? Toda a parte da empresa. Então, você precisa entender o funcionamento da empresa, você precisa entender os setores. Então, entendendo isso, você consegue desenvolver um trabalho melhor. Então, mas assim, as habilidades você tem que ser proativa. Proativa em buscar conhecimento. Você não pode fechar somente no serviço social. Paulo, eu gosto muito da parte de saúde mental, então cada vez mais eu vou ampliando conhecimento nessa parte, porque eu acho que ainda para pós-pandemia vai ter muito É atendimento. Então, tendência para saber pós-pandemia já, né? tendência pós-pandemia, porque assim, eu vou precisar direcionar muito para uma terapia, atendimento. Então, o primeiro atendimento é eu que vou fazer. Só que após isso,
Eu tenho que direcionar para fazer uma terapia, porque eu não sei como vão vir as pessoas quando acabar a pandemia, quando Como retornar ao essa trabalho. demanda Então, vai chegar para vocês, né? isso. Então, assim, você já tem que pensar, o assistente social ele tem que pensar à frente. Então, o problema não aconteceu, mas você sabe que pode acontecer. Então, eu falo, eu sempre estou à frente. Não, está acontecendo isso aqui, mas pode acontecer isso. Então, você tem que estar preparado para o que pode acontecer. Então, acho que tem que ser bem proativo. E essas habilidades, né? Não é você fugir da sua competência, porque o assistente social Sim, ele tem uma formação técnica, ele tem suas competências, né? Tem uma lei que regulamenta a profissão que tem lá tudo que a gente pode fazer, mas dentro da empresa, né? Existe diversos setores que a gente não aprende sobre um setor de RH na faculdade. Então você realmente vai sim, precisar conhecer melhor. Tem especialização, né, de recursos humanos, algumas isso. entrevistadas indicaram também para que você se Própria especialize gestão de pessoas, né? A própria gestão de pessoas eu era acho isso que bem eu ia dizer. interessante. Eu acho bem interessante. Aline, posso abrir para perguntas? Nossa, passou Pode. rápido demais. Passa rápido. Eu te falei que era muito rápido. É o mundo, né? Gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha essa pergunta aqui da Rosivane. Boa noite. Qual sua maior dúvida? Dúvida não, dificuldade no âmbito da Dificuldade. atuação no seu cotidiano de trabalho? Dificuldade. Na verdade, assim, eu acho que a dificuldade é uma demanda que mais complicada para você resolver. Então, quando o problema foge do colaborador e passa a ser familiar. Então, assim, você vai ter dificuldade que você não pode. Eu já tive casos, eu tô com um problema com a minha esposa, o colaborador queria que eu ligasse para a esposa para conversar. Nossa, Então, já ele falou, foge você fala, totalmente. ele falou, você fala tão bem, eu acho que ela vai te escutar, ela vai te Nossa. entender. Então, ó, Então, vocês assim, estão você, vendo aí qual o tipo de demanda que chega para o serviço social. assim, você tem que conversar, explicar para ele que você não pode, né, ir fora para resolver um problema que é de casal. Então, você pode orientar ele a conversar, mas você não pode resolver isso. Então, mas já chegou, liga, fala aqui com a minha esposa, ou até mesmo com o seguro de vida. As famílias estão brigadas e eu não vou passar. Você fala com um, aí você fala com outro. Eu não vou passar informação. Então, assim, eu não posso Mediação ir de além. conflitos. Fora da empresa, né? Que é um tipo de atendimento já que não faz parte do, não é minha responsabilidade. Então, assim, eu falei, não, vocês vão ter que se conversar. Eu não posso fazer isso, eu só preciso da documentação, mas é bem difícil quando vai além da empresa, esse tipo de problema, né? A Reginalda falou aqui, faça o material, eu desejo comprar, tá? E a Aline começa a fazer esse material porque o conhecimento que você tem, né? Outras Sim, pessoas precisam. Essa maratona aqui é um conjunto de experiências riquíssimas. Para quem não conhece essa área, assistir todas as entrevistas aí, você é como se já tivesse feito um curso e já entende assim, diversas áreas. Mas aproveita a experiência, né, de vocês. Muita gente aí está com precisando de certeza. qualificação. Existe a possibilidade de curso online, de material, né? E olha aí, eu já Já tenho estou pensando nisso. aí Eu falei, já eu estava conversando com essa amiga que é assistente social também, né? E a gente conversa muito bem. Ela trabalha na empresa também, só que em outra unidade. E a gente tem umas ideias muito parecidas. Eu falei assim: o que você acha? Eu tô pensando em fazer, vamos fazer comigo? Ela, vamos! sim, com certeza. Existe essa possibilidade hoje. O mercado, né? Ele está bem amplo, principalmente online. Então, a gente está aqui Sim, conversando. Olha quantos estados estão aqui na live, né? Quantas cidades diferentes.
Olha onde está chegando essa experiência tão rica. Então tem que ser compartilhado mesmo. Com certeza. Tem aqui mais uma, deixa eu ver aqui, da Vanessa. Ela pediu para compartilhar uma situação que te marcou e como você lidou com isso. Ai, uma situação que marcou muito. Ai, é que tem várias. Vamos lá. Mas teve aquele ocorrido lá em Mariana. Então, assim, eu fico no estado de São Paulo, né? Teve aquilo tudo que foi, né? O desastre de Mariana. E a gente acompanha as notícias e falava assim, nossa, que triste. Você pensa, não tem como você pensar nas famílias, em tudo que está acontecendo. E eu fui fazer atendimento de um colaborador e a gente tem uma parte, né, um benefício que a empresa faz, que é um abono para quem acompanha familiar. Então, assim, faz parte da norma da empresa, né? Então, eu faço esse atendimento e, dependendo do caso, é fornecido o abono ou não. E esse caso ele veio conversar comigo, era o irmão. Aí ele falou assim, aí quando ele veio trazer certidão de óbito, que teve que acompanhar a família por conta do irmão, e o irmão, ele perdeu no desastre lá de Mariana. Então, assim, foi bem difícil, acho que foi bem marcante, porque você acha que tá longe, então não, ele tá mais próximo do que você imagina. Eu acho que esse foi marcante. Nossa. E a empresa que você atua é uma empresa de alta periculosidade, né? Um grau de risco muito alto. Você disse que não tem tanto acidente de trabalho, é muito bom saber disso, porque é difícil para a empresa também implementar, né, as normas de segurança, o serviço social Sim. também trabalhar essa parte da educação. E quando você vê uma empresa sem acidente, uma empresa de alto risco, é porque realmente você sabe que existe uma responsabilidade ali, que esse trabalho realmente funciona, né? Muito grande. Você entende essa parte de segurança também, Eu né? sempre falo, todas as vezes É. a minha dor de segurança do trabalho, porque me lembra tanta coisa. Mas a gente trabalha muito ligado, né? Então o setor ele já foi Sim. unificado. Então é muito próximo segurança e área da saúde. Então é muito bom. Faz muito tempo que não tem acidente. Vamos ver aqui se tem mais. Gente, mandem as perguntas, certo? Podem estar mandando aí que a gente está aqui à disposição. Boa noite, achei muito interessante a explicação de indicadores. Poderia indicar algum aplicativo? Não, não tem um aplicativo, Porque né? o que Na existe é da verdade, empresa, né? O sistema é da privado. empresa. Na verdade, é o SAP, e essa parte do SAP tem onde eu posso inserir os dados, né? A parte do serviço social. O SAP significa sistema de quê? Não posso saber exatamente, mas Tá bom. é onde a Aí gente depois inclui os dados. tá. Eu fui bem assistente social agora, É um sistema onde mas você é um programa, né? Até tinha. Então, é um programa o SAP onde a gente inclui os dados, não só o serviço social, como o RH, as demais áreas também, a área médica então também, os médicos não é também um incluem sistema atendimento. direcionado unicamente ao serviço social. Vocês têm espaço Não, lá para não. registrar, né? Isso, foi criado um espaço para o serviço social registrar. Então, a empresa trabalha, né, com esse sistema onde inclui os dados, mas não é só de lá. Então, assim, não tem um aplicativo, né, para fazer esses indicadores. Porém, como eu falei, pode Planilha, incluir, Excel, fazer né? uma planilha. Isso. Esse é mais fácil, eu consigo ajudar também. Depois eu faço uma planilha que acho que vai ficar um pouco mais fácil e passo esse Legal. conhecimento. Olha aqui, ó, o SAP, Olha a lá, o Vanessa, SAP o é feito em SAP já módulos. conhece, né? É feito de módulos. Você pode criar um módulo específico para a sua necessidade. Bacana. Quem estava com dúvida aí. É o sistema geral da Isso, empresa. Pronto, gente. Agora a gente já isso. sabe o que é o SAP. Pronto. Para entender. Mas para quem não tem essa estrutura, né? O Excel ele já resolve muita coisa, né?
Isso é uma ferramenta muito boa, né? Até é porque, que nem você falou, assistente social não tem tanta familiaridade com essa parte, né? É um pouco mais complicado, eu entendo, mas vou, vou ajudar. Pode me procurar depois. Ó, a Aline Pede tá para ela me disponível chamar, aqui. isso, eu fico à disposição. Pode me chamar, me adicionar, que a gente conversa melhor e eu até explico. Uma forma Aline, de conseguir esses dados. gente, agora vamos fazer um momento do print, Aline. Vamos. Gente, a gente vai fazer separar esse momentinho agora para a gente fazer uma pose bem bonita aqui para vocês tirarem a foto da tela, baterem o print e compartilhar a gente nos stories se vocês tiverem gostado. Quem está aqui até o final adquiriu muito conteúdo e aprendeu muita coisa. Aí a gente vai fazer esse momentinho para ficar marcado. Vocês batem o print, a gente faz uma pose aqui. Quando eu disser já, vocês batem um print e depois compartilham lá nos stories. Simples assim. Vamos fazer com 6 de entrevista 6. Vai. Vamos lá. Gente, espera aí, deixa eu diminuir os Travou? comentários. Tirar os comentários para vocês tirarem o print. Eu não fiz isso nas outras, esqueci. Vai. Passar uns 5 segundinhos assim para dar tempo. Foi, acho que foi. Acho que foi. Foi, pessoal. Confirme aí se deu tempo. Deu certo? Ótimo, legal. Ó, Brasília, foi. Então, Aline, nós temos 4 minutos e eu queria aproveitar para te agradecer, né? Que bacana esse trabalho de vocês, muito amplo, como de todas, né? Incrível essa maratona. Nossa, eu aprendi muito, muito com cada uma. E eu queria te agradecer demais pela disponibilidade, pela simpatia, é muito bacana. Você sorriu do início ao final. Foi muito gostoso estar aqui contigo nesse sabadão aqui, aprendendo tanta coisa. Obrigada pela disponibilidade, por estar aqui contando um pouquinho da sua experiência para a gente. Ah, eu que agradeço, Vanessa, e fico disponível também, né, para todas as pessoas que quiserem entender um pouquinho mais, que nem as outras colegas não tenho problema em repassar conhecimento. Eu fui muito beneficiada pelo conhecimento das outras pessoas, então eu não retenho conhecimento de jeito nenhum. E sempre que alguém precisar, pode me procurar também. Se a gente fizer outra maratona, estou disponível. A gente pode falar de outros assuntos também. Estiveram aqui até agora. Deu certo. Chegou uma ligação aqui para mim, atrapalhou tudo. Ah, só no final travou um pouquinho. Mas assim, deu para entender, deu para entender. Assim, é muito bacana ver vocês compartilhando tanto conteúdo rico, né? Vocês são a linha de frente, vocês estão ali no cotidiano, ali, em contato com as empresas. Essa experiência é muito rica para quem tem interesse em atuar nessa área. É uma área que tem espaço para assistente social, né? Avante e muito obrigada pela presença, Aline. Isso, e pode preparar que daqui a um pouco tem material. Ótimo. E aí, já sigam a Aline, gente. Nós teremos material para o setor privado, para cada vez mais as pessoas se interessarem e as empresas conhecerem também o nosso trabalho. Sim, muito, muito importante. Obrigada, Aline. Obrigada a você, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu tenho exatamente 1 minuto e meio para me despedir de vocês aqui. Obrigada pelos elogios. Isso enche a gente de energia. Essa foi a última entrevista da Maratona da Assistente Social no setor privado. Passou super rápido. Foram 6 entrevistas, certo? Estão todas disponíveis no feed para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes quiserem. Para quem tem interesse em atuar nessa área, pega um caderninho, uma canetinha, vai lá anotando todas as dicas. A gente teve dica de processo seletivo, teve dica de material de estudo, teve toda essa bagagem, né, da experiência das meninas. A Ellen tá aqui também, maravilhosa a entrevista com a Ellen, do setor dos transportes aí, e que trouxe muito conteúdo aqui pra gente.
E eu queria agradecer quem acompanhou, quem esteve aqui desde o início. Quem chegou agora também vai ter a oportunidade de assistir. Todas as entrevistas estão disponíveis. E obrigada. Só gratidão a vocês por acompanharem, por fazerem um trabalho acontecer. Gratidão a todas as entrevistadas que estiveram aqui, que disponibilizaram o tempo delas aqui para estar contando a sua experiência, dando essa orientação. E a gente se vê na próxima maratona. Tchau, tchau, gente. Obrigada.